paz do Senhor, meus amados irmãos. Como todos já sabem, é um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Estamos iniciando um novo trimestre e antes então de eu entrar com cada tópico e subtópico da nossa lição, quero convidar você, caso seja a primeira vez que esteja assistindo a esse vídeo, acesse então ali o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD, faça ali a sua inscrição, ative o sino de notificações e dê os seus likes ali para nos auxiliar. Se você já tem assistido, continue a compartilhar os nossos vídeos, que é um grande prazer estar com os queridos aqui. Bom, como eu já disse, estamos iniciando mais um trimestre, estamos iniciando mais um ano novo, isso é muito bom, e a nossa lição é a lição de número 1, a qual ela vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar então da pessoa do Espírito Santo. E o textuário desta lição está ali em Efésios, no capítulo 4, verso 30, que nos fala o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática nos relata o seguinte, que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 14, o verso 16 ao 18, depois o verso 26, vamos de novo ali no capítulo 16 e o verso de número 14. O objetivo geral é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. E os objetivos específicos são 3. Nós vamos falar do primeiro, que é apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo objetivo específico é relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus Cristo. E o terceiro é afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Como eu já falei, estamos iniciando mais um trimestre, mais um novo ano, e nós cremos assim que vamos receber da parte do Eterno bênçãos sem fim, que tudo vai voltar ao normal, que nós possamos então ter uma vida tranquila e abençoada. Quero fazer uma introdução referente aos tópicos que nós vamos abordar, que a nossa lição de hoje ela tem por finalidade a desmistificação da pessoa do Espírito Santo. Ok? Então o propósito é deixar bem claro e evidente quem é o nosso Consolador, por meio da Bíblia Sagrada. As igrejas pentecostais, elas sempre prezaram pelo Espírito Santo, isso é um fato. Porém, por vezes, uma igreja e outra acabaram por se equivocarem em uma coisa e outra sobre essa pessoa de Deus. E a lição de hoje, ela quer eliminar esses equívocos. Então, uma verdade que deve ser dita é que muitas coisas referentes à natureza de Deus, referentes a Deus e a sua pessoa, ela é um tanto complexa e confusa para o homem, porque o nosso entendimento muitas vezes e de longe não consegue compreender plenamente as questões de Deus. Então, porém, para muitas respostas, e graças a Deus por isso, nós podemos extrair da Bíblia Sagrada. E uma das coisas que a Bíblia nos mostra é que o Espírito Santo é Deus e sua pessoa pode e deve ser adorada. A Trindade, isso é um fato também a ser dito, é um dos maiores mistérios do cristianismo. Contudo, é a Bíblia Sagrada que nos revela quem é o Espírito Santo e por meio dela, da Bíblia, fica bem nítido a atuação desse Espírito Santo, desde a fundação do mundo até os nossos dias de hoje. Outra coisa importante a ser dita é que Deus nunca se manifestou em formas diferentes ao longo da história.
né? Por quê? Pois há quem crê que em cada momento da história da humanidade Deus se apresentou, né, aos homens de uma maneira diferente, ou como ele aprovasse se revelar à humanidade. Isso é uma heresia, isso é chamado de unicismo, e nós pentecostais nós não cremos assim. Nós entendemos e sabemos por meio da Bíblia Sagrada que o Pai, o Espírito Santo e o Filho, eles são o mesmo em essência, mas que são pessoas diferentes de Deus, ok? O Espírito Santo é Deus, como eu já falei, né? O que as pessoas precisam entender é que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência. Porém, cada um possui personalidade, né? Ou seja, em essência Deus é um, porém em sua personalidade Deus é três. Então, em nossa aula de hoje nós vamos falar então sobre a pessoa do Espírito Santo. O nosso tempo é curto, a gente não consegue abordar tudo que nós gostaríamos de falar, né? Bem porque o assunto da Trindade e do Espírito Santo, nós teremos aí muita informação e muita coisa para falar sobre ele, ok? Bom, o tópico de número 1, ele vai falar da revelação do Espírito Santo na Bíblia. Então, por meio da Bíblia Sagrada, podemos ver claramente que o Espírito Santo não é uma força ativa existente. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é uma energia, como alguns grupos pseudos cristãos, né, até mesmo algumas seitas, afirmam que o Espírito Santo não passa de uma mera força divina. Mesmo que promova o bem, não é correto pensar dessa maneira. Por quê? Então, eu vou te afirmar o porquê, né? Então, contudo, é importante nós afirmarmos que uma força ativa, ela não pode convencer alguém. Nós temos lá em João capítulo 16, o verso 8. Então, pausa o vídeo, pega a sua Bíblia e faça a leitura desse versículo para você compreender. Então, a força ativa então, não consegue ensinar, né? Ela não consegue orientar ou nos fazer lembrar, como está lá em João capítulo 14, o verso 26. Uma força ativa não pode falar, como está em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 7. Uma força ativa não pode guiar, como está em Romanos 8, verso 14. Uma força ativa não pode entristecer-se, como nós vemos em Efésios 4 e 30. Uma força ativa, ninguém consegue mentir para uma força ativa, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando Ananias e Zafira mentem para o Espírito Santo. Então, de modo nenhum, o Espírito Santo é uma força ativa ou uma energia positiva que atua no homem e por meio do homem, de maneira nenhuma. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E quando nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós não estamos comparando o Espírito Santo a um ser humano. A ideia não é essa. Mas por que ele é uma pessoa? Porque a definição de pessoa, referente à filosofia, o que nós entendemos, define a pessoa como sendo o quê? Um ser que é dotado de emoção, inteligência e vontade. O Espírito Santo possui esses atributos de uma pessoa: emoção, inteligência e vontade. Quando o homem é criado, e nós vemos ali o trabalho de Deus, nos dito o quê? Que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Nesse sentido, de conhecer o bem e o mal, de ter inteligência, de ter vontade. Então o Espírito Santo, ele não é uma mera força, e sim uma pessoa, né? Sendo uma das pessoas da Trindade, tudo que o Pai e o Filho possuem, do mesmo modo é com o Espírito Santo. Então ele possui os atributos de Deus, como a onipotência, a gente vê lá em Jó, no capítulo 33, o verso 4, a onisciência, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, e a onipresença, onde ele é chamado de Espírito Eterno. Nós vemos isso lá em Hebreus, no capítulo 9, e o verso de número 14. Então nós afirmamos que o Espírito Santo é Deus, devido o quê? A todos esses atributos que ele tem, e também pelas obras que o Espírito Santo
pratica. Então nós vemos essas obras do Espírito Santo de Deus em Romanos, no capítulo 15, verso 19, Mateus, capítulo 12, verso 28, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 4. O tópico de número 2 vai falar sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo e o que ele quer abordar sobre esta questão. Então, outro ponto que deve ser desmistificado em relação a Jesus e o Espírito Santo, e alguns entendem que há uma distinção de poder entre o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai. Alguns entendem que de acordo com essas pessoas, cada um tem a sua posição e um é subordinado ao outro. Também não é assim. Isso não é o que a Bíblia nos relata. O que existe sim é que cada um assume um papel, cada um pratica uma obra, mas que os três, em essência, é um e que eles são Deus. Ok? Então, foi o Pai quem enviou ao Filho, foi o Filho que morre na cruz do Calvário para nos trazer a salvação, e é o Espírito Santo que nos consola, que nos conduz e habita no homem quando ele aceita ao Senhor Jesus Cristo. Mas ambos, o Espírito Santo, Jesus Cristo e também Deus, andam e concordam com a mesma coisa. Não pode existir uma separação entre o que é o Espírito Santo, o que é Jesus, e entre o que é Deus. Existe sim uma relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que se dá pela essência que ele é. Ele é divino, ele tem a sua majestade, ele é eterno, ele tem poder, tem glória, e isso é para os três. E em essência, vou repetir novamente, Deus é um, porém em sua personalidade, Deus é três. A divisão da essência, isso não pode ocorrer. Durante toda a história da humanidade, vários teólogos, estudiosos, homens que eram tementes a Deus, tentou explicar de uma forma e de outra essa questão da Trindade. Só abrindo entre aspas aqui, não tem como a gente falar do Espírito Santo se não citar a questão da Trindade. Mas já eu vou entrar na questão do Espírito Santo. Então, durante toda a história, homens erraram, tentando dividir, tentando mostrar que cada um era um individualmente, sem relação nenhuma, ou outros tentaram relacionar que o Espírito Santo era nada mais nada menos do que um ser que unia o Pai e o Filho. De maneira nenhuma. Essas três pessoas de Deus, elas são diferentes em pessoas, mas elas são únicas em essência, e os três promovem as mesmas obras. Voltando ao Espírito Santo, como eu já havia dito, Deus, ele é três em formas diferentes, mas ele é único. E a pessoa do Espírito Santo, ela é um ser divino, ela é Deus, e há harmonia entre o Filho Jesus e o Espírito Santo. Há harmonia em suas obras, há harmonia em o que cada um atua, no que cada um age e o que cada um faz. Então nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o verso 15, nós vemos em João, capítulo 5, o verso 21, e Romanos 8, verso 11. Esses três versículos mostram que há uma plena harmonização e concordância no que o Pai ou no que o Filho atua e que o Espírito Santo também atua. Existe essa concordância. Então, a ligação, a manifestação entre Jesus e o Espírito Santo é em sua essência, mas também é em seus atributos divinos. As obras que Jesus faz, o Espírito Santo também faz. As obras que o Senhor Jesus opera, o Espírito Santo também opera. E há essa concordância entre os dois. Então, como já citado, quando nós adoramos ao Filho,
ao mesmo tempo o Pai e o Espírito Santo também o é. Quando nós falhamos com um, de mesmo modo falharemos com os demais. E essa é a relação que existe. Não teria como Jesus Cristo perdoar pecados se ele não fosse Deus. Só se perdoa alguém quando há uma ofensa. E quando Jesus perdoa os pecados alheios, significa que o homem, lá na antiguidade, na fundação do mundo, pecou contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Gênesis nós vemos ali então a passagem de que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse façamos nos dá a ideia de que existe uma concordância entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Em Gênesis, quando é criado a terra, nós vemos então ali o Espírito de Deus atuante, em plena concordância com o Pai e o Filho. Ok? Quando um falha, no caso com Deus ou com o Espírito Santo, e é o que nós vemos lá em Atos no capítulo 5, verso 3 e verso 4, nós vemos ali então que Ananias e Zafira mentem ao Espírito Santo. E é isso que Pedro coloca, ele pergunta: por que mentiste ao Espírito Santo? Se você não retesse a propriedade, já não seria sua? E era lá no verso de número 4, nós vemos ali então que Pedro coloca que eles não mentiram para os homens, mas mentiram para Deus. Então há essa concordância entre o Espírito Santo e o Filho e o Pai, e os três se coadunam. O tópico de número 3 vai falar sobre o Espírito Santo, ele age no mundo e no ser humano. E aqui também nós já vamos caminhar para o fim dessa nossa lição. Olha só, o Espírito Santo sempre atuou em todo o período da humanidade. Como eu já falei, desde a obra da criação, o Espírito Santo estava presente quando auxiliavam os profetas. Os apóstolos também, eles eram conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. E muitos homens de Deus, tanto na era da igreja primitiva, tanto no período patriarcal da Bíblia Sagrada, quanto nos dias de hoje, são conduzidos e guiados por esse mesmo Espírito eterno de Deus. O Espírito Santo, ele é uma realidade das pessoas de Deus, que opera como Deus, que consola o homem. O Espírito Santo, nós temos essa questão muito clara. É o mesmo que consola o homem, é o mesmo que vai convencer o homem do pecado. E quando a pessoa aceita esse Deus maravilhoso e bondoso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, passa a habitar no homem. Aceitar a Deus e negar o Espírito Santo é incoerente, porque toda a honra e toda a glória devem ser dadas tanto ao Pai quanto ao Filho, e também deve ser dada ao Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo é uma verdade, não o comparamos como um ser humano, mas nós vemos e entendemos que os atributos que a Bíblia nos mostra referente ao Espírito Santo o classificam como uma pessoa, como um ser relacional, um ser que nos conduz, um ser que pode ser adorado, glorificado, receber essa honra, porque nós estamos então glorificando ao Deus Pai e também ao Deus Filho. Meus amados e queridos irmãos, esta é a nossa aula de hoje. Eu quero desejar para todos um feliz ano novo, e eu tenho certeza que 2021 vai ser um momento de bênção e de vitória para cada um dos amados e também para a resolução dos problemas da humanidade. Que Deus possa abençoar a todos. Eu quero deixar aqui para cada um de vocês um forte abraço.